Uma coisa que me impressiona é quão bons somos em cair no nosso próprio auto-engano. Eu sou o Marlon e vamos falar um pouco sobre isso. É incrível o quanto a gente cria fantasias e projeções por acreditarmos que o momento que estamos passando é difícil e a gente busca refúgios para coisas que pareçam melhores ou apenas menos piores. E nisso a gente cria várias ciladas mentais. Como olhar para o passado e imaginar que as coisas eram melhores porque no passado a gente sentia menos dor. Mas uma correção muito importante é que não existe essa de sentir menos dor. O que existe, na verdade, e isso sim é muito real, é, na verdade, que a única dor, e não importa se é mais ou menos dor, a gente é feito para resistir à dor e, obviamente e logicamente, fugir dela, porque isso é um mecanismo de sobrevivência. A gente é projetado para isso. Da mesma forma que a gente não é feito para ser feliz, porque a carga que algo tem na nossa vida diminui muito rápido. Até muito mais rápido do que uma dor que nos marca. Mas não é apenas isso. E outra coisa, né, que as pessoas usam para se diferir uma das outras e até para tentar engatar com algum tipo de superioridade é dizer coisas como que a velhice, ou melhor, quando você envelhece, você fica mais maduro, mais experiente. E as pessoas elas criam confusões atrelando idade e maturidade, que é uma coisa absurda e ao mesmo tempo impressionante de como as pessoas são capazes de fazer tamanho malabarismo mental. Por que eu digo? Porque essas pessoas, quer dizer, não apenas elas, eu digo todos nós, conforme envelhecemos, a gente se torna apenas. Quer dizer, a gente é reduzido a um amontoado de cicatrizes, querendo ou não. E a gente só manifesta isso de formas diferentes. A vida é mais complicada do que parece, né? E por que eu falo isso? Aliás, muita gente me ouvindo me descredibilizaria só pelo fato de eu ser novo. Talvez até me chamariam de moleque. Mas eu vi isso e eu tô vivendo isso. Sabe, eu vi isso nas minhas relações, nas minhas interações com as pessoas. E eu tô vendo isso bastante esse ano, acontecendo comigo mesmo. Porque esse ano, em específico, onde eu tô tendo muito tempo livre e, assim, eu sempre fiquei muito ocioso porque eu nunca tive muito espaço para fazer algo ultra diferente. Mas esse ano em específico, eu, eu terminei a escola, tentei fazer a faculdade, mas não consegui. Então o que acontece? Eu tô passando bem mais tempo do que o de praxe ocioso. Eu tô bem mais ocioso do que de costume. E ficar ocioso é ser preguiçoso? Errado, isso também não é a mesma coisa. Esse é outro malabarismo que as pessoas fazem. Porque
Às vezes, quem tá ocioso observa bastante. É claro que eu consigo juntar o fato de ser ocioso com o fato de estar ansioso e vir uma bagunça. Mas mesmo assim, eu consigo observar várias dinâmicas, isso com muito poucos exemplos do que acontece próximo a mim e de como isso se repete na sociedade. E eu consegui fazer muito disso em 18 anos. E eu não tô tão errado assim, até porque a música Era Uma Vez retrata algo bem parecido com o que eu tô descrevendo aqui. Então, isso também me traz aquela certeza de que eu não tô louco no que eu tô. No ponto que eu tô trazendo aqui. E é complicado, sabe? Porque ao invés da gente conversar uns com os outros e conversar direito, a gente usa muitas coisas para poder, sabe, se afastar da outra pessoa. Talvez por uma superioridade ou por mais vivência. E usa isso até para ser ignorante. Eu acho incrível como nós, como seres humanos, temos necessidade de ser uma sociedade coesa e o que a gente faz é o oposto. A gente cria todo tipo de segregação. Somos todos humanos, mas nos segregamos de todas as formas possíveis e imagináveis. Ser humano é uma tortura existencial. Enfim. Só que diferente da música Era Uma Vez, eu não tenho aquela doce ilusão de que eu quero voltar pro meu período de infância. Eu, desde o garoto que falou que queria ser radialista, com 10 anos de idade, até eu de hoje. Na real, é que os meus problemas começaram cedo, mas a minha capacidade de enxergá-los não era tão boa quanto as coisas me cobravam. Eu agi da forma que deu. Mas não posso dizer que vai ter um tempo ao qual eu poderia voltar que estaria livre. Eu não estaria com as mesmas preocupações de hoje. Mas, enfim. Eu sempre fui diferente, então eu também não posso dizer que em algum ponto. Quer dizer, eu sempre fui quando mais novo, sorridente, etc. E eu era inclusive bem peralta e fiz várias coisas. Mas eu sempre tive esse lado mais consciente, o que nunca me deixou ser plenamente uma criança completa. Mas não apenas isso. A realidade, também, que muita gente não considera, é que por melhor que seja um momento das nossas vidas, esse momento ele acaba. E a gente tem que lidar com esse fim também. Isso também faz parte. E todo momento que acaba, querendo ou não, leva você para onde você tá hoje. E bem, o que eu tô falando agora é sem sentido, talvez, tanto pra mim quanto pra quem tá assistindo, mas é uma reflexão apenas. Sou apenas eu e os meus devaneios. Você pode tirar disso o que quiser. Enfim, eu agradeço por assistir mais um dia das minhas loucuras e até mais.